AS infantil, aspirina Prevent são remédios bons para combater a má circulação e nos proteger contra a trombose, contra a embolia? Ou será que existem medicações melhores para isso? Qual a função então do ácido acetil salicílico? Para que ele serve? E com relação ao dímero? O dímero é um exame na circulação que pode sugerir que uma pessoa tem má circulação e trombose. Será que você precisa tomar AS se o dímero subir? Será que isso está certo? Ou não tem nada a ver? Qual a utilidade desse exame, o dímero D, dosar esse exame no sangue? Para que isso serve? Sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, você tem que se inscrever no nosso canal, tocar no sininho para ativar as notificações e você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e clicar agora no gostei. Já deixa de uma vez o seu like, o seu joinha, a sua curtida, porque isso impulsiona o nosso trabalho, nos ajuda a alcançar mais pessoas, levar até elas informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para a gente responder aqui hoje em vídeo. Estou tomando AS infantil porque o meu D-dímero subiu. Vamos comentar então um pouquinho sobre isso? Será que está certo? O AS, que é o ácido acetil salicílico, também conhecido, vendido com o nome de aspirina Prevent, AS infantil, na verdade ele foi usado muitos anos como um medicamento analgésico antitérmico usado para tratar a febre e um anti-inflamatório, que se a gente usar ele regularmente, ele alivia a dor, interfere, por exemplo, diminuindo a inflamação, aliviando sintomas como a febre e outros problemas, mas a gente acabou descobrindo que ele tem um efeito antiplaquetário, ou seja, ele pode diminuir a formação de coágulos pelo corpo, prevenir contra a formação de doenças cardiovasculares como um AVC e como, por exemplo, um infarto. Só que ele não é a melhor medicação para a gente se prevenir contra a trombose venosa. Nesses casos de doenças venosas, a gente usa anticoagulantes. Aspirina Prevent, AS infantil, Doril, Ecazil, Sonrisal, Cibalena, tem vários medicamentos que contêm o ácido acetil salicílico e ele é muito bom para a circulação arterial. Então, para trombose venosa, ele não é uma boa medicação. E se você ficou um pouco perdido, o que é artéria, o que é veia, por que é trombose arterial, trombose venosa, é bem fácil. O coração ele manda sangue para as nossas pernas, para os nossos braços, pelas artérias. E o sangue ele precisa retornar. Quando ele retorna, ele vem pelas veias. Então imagina você dirigindo no trânsito. Você vai para o seu trabalho numa rua. Quando você volta para casa, você volta de ré? Não, você troca de rua. Então o sangue vai para as pernas por um caminho que é as artérias e volta pelas veias. Só que as artérias, pelo fato delas terem sangue rico em oxigênio e nutrientes e as veias sangue com muito gás carbônico e impurezas, existem remédios que agem melhor nas artérias, como por exemplo o AS, o ácido acetil salicílico, e remédios que agem melhor nas veias, como por exemplo os anticoagulantes. Então, é como se fosse água doce e água salgada. Tudo é água, mas ela tem propriedades diferentes. O peixe que vive na água doce normalmente não vive na água salgada. O remédio que age no sangue arterial, geralmente ele não age tão bem no sangue venoso. Só para você tentar entender a diferença entre os dois. Então, doenças como o AVC e o infarto, essas doenças são problemas nas artérias. Então, os antiplaquetários, o AS, o clopidogrel, eles são bons para essas situações. As doenças como trombose nas veias da perna, aí os anticoagulantes são as melhores opções. Por exemplo, o ácido acetil salicílico ele é usado principalmente para prevenir a trombose arterial. Te falei agora há pouco. O infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que é o derrame, a doença arterial periférica causada pela aterosclerose. O clopidogrel é outro agente bom para as artérias, ele é usado principalmente para pessoas que têm alergia ao AS para prevenir os mesmos casos de trombose arterial, AVC, infarto, doença arterial periférica e também cateterismo, as pessoas que colocam stent no coração. Outros antiagregantes usados em menor quantidade, prasugrel, tigagrelor, dipiridamol, eles podem ser usados para as doenças arteriais,
mas não para as doenças venosas, porque eles agem melhor nas artérias. Com relação aos anticoagulantes que são usados para prevenir e para tratar uma trombose venosa que acontece nas veias da perna, assim como a embolia pulmonar, que é quando um coágulo, um trombo que se forma nas pernas solta e vai parar nos pulmões, aí sim os anticoagulantes eles são bons para prevenir ou tratar esses problemas. E claro, existem vários anticoagulantes, cada um com ações diferentes, doses diferentes, interações, efeitos colaterais específicos. Os principais são quais? As heparinas, que não existem na forma oral, só na forma injetável, elas agem inibindo a formação de coágulos sanguíneos e, por exemplo, é uma opção boa para as grávidas, para as gestantes, é a única opção para elas. A varfarina é outro representante dos anticoagulantes. Geralmente ela é vendida sob o nome de Marevan ou Coumadin. É um anticoagulante em forma de comprimido, pode ser tomado por via oral, que diminui a produção da vitamina K, que é uma substância usada na nossa coagulação. Então, algumas desvantagens desse remédio, por exemplo, você precisa fazer exame de sangue de controle para saber se a dose está forte ou fraca para você, e ela interfere com vários alimentos, principalmente aqueles ricos em vitamina K. É uma boa medicação, por exemplo, para pessoas com trombofilias, com doenças autoimunes, por exemplo, casos de válvulas cardíacas, de fibrilação atrial, e pacientes também renais crônicos e na mulher que está amamentando, na lactente. Os novos anticoagulantes orais são medicamentos um pouco mais recentes, que estão também administrados por via oral, e eles têm menos interações medicamentosas com alimentos e com outros remédios e também menor risco de sangramento. Alguns exemplos dos novos anticoagulantes têm a rivaroxabana, dabigatrana, apixabana, edoxabana, mas eles não podem ser usados, por exemplo, na gravidez, na mulher que está amamentando, no doente renal crônico e outras condições. Então é por isso que existem várias opções para a gente atender os diversos tipos de pessoas, cada um tem um problema específico. E com relação ao dímero, na verdade é uma proteína que aumenta no sangue em várias situações médicas. Por exemplo, na trombose e na embolia. Na trombose e na embolia, o dímero ele pode aumentar, mas ele também aumenta no câncer, infecções como meningites, infecção urinária, pneumonia, inflamações crônicas, como é o caso do lúpus e artrite reumatoide. O dímero aumenta em situações como traumas, pancadas, hematomas, depois de cirurgias. Tudo isso aumenta o dímero. A própria gravidez aumenta o dímero, e o dímero de uma pessoa de 30 anos não vai ser o mesmo de uma pessoa de 80 anos. Então o dímero a gente tem que interpretar esse exame com muito cuidado. Tá errado falar que se a pessoa subiu o dímero ela está com trombose. E se for uma doença no fígado, por exemplo, uma doença cardíaca, uma doença nos rins, tudo isso pode aumentar o dímero. Então a função desse exame é o quê? É descartar uma trombose. Se o dímero deu normal, aí sim eu posso afirmar que a pessoa não está tendo trombose. Agora, se ele aumentou, aí eu tenho que ter cuidado, eu tenho que pesquisar se a pessoa está ou não tendo uma trombose. Então vamos tirar aqui algumas conclusões importantes do que eu falei até agora. Tomar AS, ácido acetil salicílico, aspirina, porque o dímero subiu, não faz o menor sentido, principalmente se você está pensando em prevenir uma trombose venosa. A AS não é a melhor medicação para trombose venosa, são os anticoagulantes. A AS é um antiagregante, é um remédio usado para prevenir complicações arteriais como o AVC e como o infarto. Outra coisa que você precisa entender é que não existe medicação para abaixar dímero. Na verdade, a utilidade desse exame não é confirmar uma trombose, é descartar uma trombose. E quando o dímero sobe, várias coisas podem estar acontecendo, igual eu te falei agora há pouco. Pneumonia, gravidez, doença no fígado, no coração. Então, para abaixar o dímero, você tem que tratar a doença que causou a elevação dele. Se você não sabe o que causou, então você não vai conseguir abaixar dímero, porque não tem remédio para abaixar dímero. E a utilidade do dímero é em descartar uma trombose venosa e não confirmar. A gente confirma localizando o trombo através de exames de imagem. Por exemplo, eu vi no ultrassom com Doppler que tem um trombo dentro da veia femoral na perna da pessoa. Aí eu confirmei trombose.
Se o dímero sobe, pode ser infecção, pode ser câncer, eu tenho que descobrir o motivo. E não afirmar que a pessoa está com trombose e sair dando remédio, porque às vezes o que causou pode ser uma infecção urinária. Adianta eu dar anticoagulante porque o dímero subiu por causa da infecção urinária? Não. Eu tenho que tratar a infecção urinária com antibiótico, tá certo? Não com anticoagulante. Então eu vou dar antibiótico para matar a bactéria e não anticoagulante para baixar dímero, por exemplo, na infecção urinária. Além disso, você tem que se lembrar que os remédios de circulação, eles não são vitaminas não, pessoal. Todo remédio tem risco e benefício. Remédio para circulação pode trazer efeito colateral também. Lembra disso? A pessoa pode ter um sangramento, uma hemorragia, sangrar na gengiva, sangrar no nariz, sangrar na urina, no tubo digestivo, pelas fezes. Então, os anticoagulantes, antiplaquetários, remédios de circulação podem causar sangramentos em pessoas que têm alto risco. A gente pode ter alterações na pressão, com risco de tontura, desmaio e quedas com os remédios de circulação. Algumas pessoas têm alergias, podem ter reações adversas como coceira, inchaço, dificuldade para respirar no caso de alergias graves. Então, por exemplo, pessoas que têm úlcera no estômago, mais risco de sangrar, tudo isso pode ter, pode acontecer como efeitos indesejados dos anticoagulantes, dos antiagregantes. Então, dificuldade para cicatrizar feridas, dificuldades, por exemplo, na função renal e no fígado, anticoagulante pode interferir com o rim, com o fígado, com o coração. Então, só use remédios de circulação sob supervisão médica. Então, a AS não é um remédio de escolha para tratar nem para prevenir trombose nas veias. Ele é usado para as tromboses arteriais, como é o caso do AVC e do infarto. Para trombose venosa e embolia, nós usamos anticoagulantes, tanto para prevenir quanto para tratar. Tanto os antiagregantes como o aécio-clopidogrel, quanto os anticoagulantes como varfarina, rivaroxabana, só devem ser usados sob supervisão médica porque podem trazer riscos para a sua saúde, como por exemplo sangramentos, e o dímero não é um exame para confirmar trombose, mas para descartar a trombose, já que doenças como por exemplo infecção urinária, pneumonia, a própria gravidez podem fazer o dímero aumentar. Trombose e embolia é só um dos problemas que pode aumentar dímero. Além disso, não existe remédio para baixar dímero, você tem que descobrir por que ele subiu para tratar a causa, para aí sim ele abaixar. Se for infecção urinária, trata a infecção urinária com antibiótico. Se foi trombose ou embolia, trata com anticoagulante. Aí sim o dímero vai reduzir. Não faça uso de nenhuma medicação sem orientação e sem supervisão médica, porque isso pode ser perigoso para a sua saúde. Todos os remédios têm riscos e benefícios. Se você quer entender como combater a má circulação, que ajuda, que é um passo a passo para proteger as suas veias, te convido para ir na descrição desse vídeo conhecer o SOS Má Circulação e Trombose. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no gostei e de ir nos comentários. Deixa um comentário para mim com o seu nome, de qual cidade você está falando. Eu quero te conhecer melhor, quero saber a sua dúvida. A sua pergunta pode ser a próxima a ser selecionada pelo nosso time para a gente trazer a resposta em vídeo. Coloca para mim sugestão para os próximos vídeos, o que você quer ver aqui no canal, para eu entender o que está passando aí do outro lado da tela, trazer um conteúdo cada vez melhor e mais relevante aqui para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!